Muito bem, estamos aqui para trazer a você um comentário no livro de Primeira Crônicas. Primeira Crônicas tem 29 capítulos, 942 versos, e nós podemos dividir o livro em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o 9, a genealogia. É a genealogia mais extensa, mais completa que nós encontramos na Bíblia. E do capítulo 10 ao 29, o reinado de Davi, né? O rei ideal, o rei que era segundo o coração de Deus, o rei que preparou, trouxe a capital para Jerusalém e fez os preparativos para a construção do templo, a adoração a Deus. Nessa genealogia que começa em Adão e vai até pós-exílio, nós vamos encontrar 3.600 anos de história. São 4.000 anos, a época que é datada para Adão, 4.000 anos antes de Cristo, e nós vamos chegar até o ano 400 antes de Cristo. Então são 3.600 anos de genealogia. São bastantes nomes quando nós lemos, né? Todos esses nomes, e muita gente perguntou, por que essa genealogia é tão extensa? Bom, Crônicas provavelmente foi escrito por um escriba, sacerdote, que se preocupava em preservar a linhagem, e a genealogia para o judeu era muito importante, porque provava sua ascendência sacerdotal, né? Saber a nossa descendência. Tem muita gente que faz uma pesquisa, sua ascendência, para saber de onde veio, não é? E para estabelecer, às vezes até cidadania. Eu mesmo sou testemunha disso, né? Graças a Deus, esses dias eu adquiri a minha cidadania italiana, graças à minha ascendência italiana. Então fiz também pesquisas e registros, tive que levantar todos os registros para provar no consulado italiano que de fato meu bisavô era italiano e que eu tinha o direito, por direito sanguíneo, à cidadania italiana, não é? Era esse o propósito das crônicas, não é? Essas genealogias que nós vamos encontrar aqui de crônicas. Então a genealogia, ela é importante. Por exemplo, quando a gente pega do verso 1 ao 4, nessa genealogia aqui, em 4 versos, o escritor consegue nos dar todo um resumo da história antediluviana. Ele vai colocar os descendentes de Adão, através de Sete, até Noé e os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Eu vou ler, verso 1, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, nessa genealogia nós temos aí toda a genealogia desses homens, não é? Que foram antediluvianos, que podemos encontrar essa genealogia no livro de Gênesis, capítulo de número 5, essa mesma genealogia. Você inclusive pode ver o nosso comentário em Gênesis 5, para que você aprenda mais sobre a genealogia de Adão. Lá em Gênesis 5, nós vamos encontrar as datas que eles viveram, né? Adão viveu 930 anos, e vai dar todas as datas com que eles viveram lá em Gênesis capítulo de número 5, não é? Mas aqui nós vamos ter nessa genealogia aqui, né? Nós vamos ver nessa genealogia esses nomes sem o tempo que eles viveram, que nem Adão viveu 930 anos, e esses nomes aqui, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé, eles têm um significado no hebraico. Por exemplo, o nome Adão, Adão significa, vem de Adamá,
da terra, que significa homem, não é? Há alguns que traduzem também Adão como vermelho. 7 significa apontado, determinado. Enos significa mortal. Cainã, desgraça, pena, aflição. Malalel, o santo de Deus. Jared, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. E Lameque, desesperado, sem esperança, e não é descanso ou conforto. Então, nesses nomes, nós encontramos uma mensagem aqui, né? Se nós pegarmos Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, nós podemos começar com Adão como homem, não é? Então, ao homem está determinado a mortal penalidade, mas o santo de Deus descerá ensinando que sua morte trará ao sem esperança o descanso. Não é, quer dizer, descanso. Essa é uma mensagem que muitos veem oculta, mas uma mensagem do Evangelho. Começando Adão, homem, né, ao homem, 7, apontado, estou determinado, está determinado, Enos, mortal, a mortal, Cainã, penalidade, Malalel, o santo de Deus, Jared, descerá, o santo de Deus descerá, Enoque, ensinando, né, que sua morte, Matusalém, sua morte, Lameque, sem esperança, trará o sem esperança o descanso, não é descanso ou conforto. Então, nós encontramos uma mensagem aqui. De Adão até Noé, o dilúvio, são 1.600 anos que se passa aproximadamente, né? 1.600 anos, nós temos aqui de história em 4 versos. Sem, Cão e Jafé. O nome Sem vem de Shem, Hashem, que significa nome, Cã significa quente e Jafé significa aberto, os 3 filhos de Noé. Aí do 1 Crônicas 1, do verso 5 ao verso 7, nós vamos ter os descendentes, a genealogia de Jafé. Diz assim, os filhos de Jafé foram Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Se nós olhar Jafé, quer dizer aberto, Gomer, completo, Magog, terra da montanha, Madai, território central, Javã significa Jônia, Tubal, tu serás trazido, Meseque, escolhido, e Tiras, desejo. Vamos para o verso 6. Os filhos de Gomer, do primeiro filho de Jafé. Gomer significa completo. Os filhos de Gomer foi Askenaz, Rifat e Togarma. Askenaz significa salpicado pelo fogo. Rifat, falado. E Togarma, tu quebrarás. Os filhos de Javã, né, o segundo, o Gomer, Magog, Madai, Javã, e agora dá os filhos de Javã. Os filhos de Javã foi Elissá, e Tarsis, e Quetim, e Dodamim, verso 7. Javã significa Jônia, Elissá, Deus, aquele que está por vir, Tarsis significa jaspe amarelo, Quetim, escoriadores, e Dodamim, líderes. Líderes significa líderes. Os filhos de Cã são agora a descendência de Cã, não é? Os filhos de Cã, vai dizer Cush, Misraim, Put e Cainã. Então, os filhos de Cã, Cush significa negro, Misraim, terra dos cópticas, também é traduzido como Misraim, é traduzido também como Egito, não é? Ou terra de cópticos. Put, que quer dizer um arco, e Cainã, terras baixas. Verso 9, os filhos de Cush eram Sebá,
Ávila, Sabatá e Ramá, Sabeteque, e os filhos de Ramá eram Sabá e Dedã. No verso 9, os filhos de Cuxi, Cuxi significa negro, Sebá significa bebas tu, Ávila significa círculo, Sabitá, notável, Ramá, crina de cavalo, Sabatecá, notável, e os filhos de Ramá, Sebá, juramento, e Dedã, território baixo. Está vendo? Cada nome tem o seu significado, não é apenas ler esses nomes, né? Verso 10, e Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Cuxi gerou a Nimrod, e Nimrod significa valente, rebelado. Esse é o sentido do nome Nimrod. Começou a ser um desbravador, poderoso na terra. Misraim gerou os ludeus, os ananeus e os leabeus e os nafitueus. Então vamos ver esses nomes. Ludim significa semelhante à geração, Anamim, uma fonte, Leabim, espada inflamada. Lembra que o Senhor colocou uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida, Gênesis 3, 24. Então, Leabim é espada inflamada, e Nafituim, nós não temos a tradução desse nome. Vamos para o verso de número 12. E os patruceus e os causlueus, dos quais procederam os filisteus e os cafitureus. Patrucim ou patruceu significa persuasão de ruína. Casluim, esperança de vida, de onde saíram os filisteus, e Caftorim, as esferas. Verso 13, e Canaã gerou a Sidom, seu primogênito a Et. Canaã gerou a Sidom. Sidom significa caçador, Et significa terror. E os Jebuseus, e os Amorreus, e o Girgazeu. Jebuseu, lugar de debulhar. Amorreu, aquele que fala. Ao Girgazeu, habitante do barro. Verso 15, os Eveus, os Arqueus e os Sineus. Eveu quer dizer aldeões, Arqueu, roer, e Sineu, barro. Verso 16, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. O Arvedeu significa eu libertarei, o Zemareu, lã dupla, o Amateu, fortaleza. Vamos para o verso 17. Agora os filhos de Sem, já falamos descendência de Jafé, de Cã, agora descendência de Sem, da onde vieram os semitas, não é? Verso 17 diz, e foram os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz. Lembra que Jó era da terra de Uz, Iu, e Jeter, e Meseque. Então, verso 17, os filhos de Sem, Sem significa nome, alguns também traduzem como rocha. Elão, que significa eternidade. Assur significa um passo. Arfaxade significa libertador. Lude, conflito. Arã, exaltado. Uz, arborizado. Círculo. Jeter, temor. E Meseque, escolhido. Verso 18, e Arfaxade gerou a Sela, e Sela gerou a Herbe. Arfaxade, libertador, gerou a Selá, que significa rocha. Selá gerou a Eber, região da além de. 1 Crônicas 1:19. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome do outro era Joquetão. Peleg, nós lemos em Gênesis 10, acerca dos dias que se repartiram a terra e as ilhas, e o nome do seu irmão Joquetão. A Eber nasceu 2 filhos, Peleg, quer dizer divisão, por isso se dividiu a terra, não é? E foi repartida, e seu irmão chamou Joquetã, pequenez.
Primeira Crônicas 1:20, e Joquitã gerou a Modá, e a Selefe, e a Zar, Mavé, e a Gerá. Né? Joquitã, Almodá, significa não medida de Deus. Selefe, uma retirada. Azar, Mavá, vila da morte. E Zerá, ou Gerá, Zerá, né? Lua nova. Verso 21. E Adorão, e a Uzal, e a Dicla. Adorão significa honra nobre. Uzal, nômade. E Dicla, bosque de palmeiras. Verso 22. E a Ebal, e a Abimael, e a Sabá. Ebal, monte sem vegetação. Abimael, meu pai é Deus. Sebá, um juramento. E a Ofir, e a Ávila, e a Jobabe, todos esses foram filhos de Joquitã. Ofir, região fértil. Ávila, sofredor. Jobabe, um deserto. Todos esses foram filhos de Joquitã, pequenez. Verso 24. Agora vai dar a genealogia do verso 24 ao 25, de Sem até Abraão, diz assim. Sem, Arfaxade, Sela, Eber, Peleque, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Vamos dar os sentidos desses nomes, né? Selá é uma petição, Reu quer dizer amigo, Serug, ramo, Naor, roco, Terá, provador de perfume, Abrão, sumo pai, que logo foi Abraão, significa pai de grande multidão. Vamos para a descendência agora de Abraão. Né? Os filhos de Abraão foram Isaac e Ismael. Note que no verso 28, Isaac aparece primeiro do que Ismael. O correto seria os filhos de Abraão foram Ismael e Isaac. Mas aqui Isaac, porque se torna o filho da promessa, o filho predileto, então aparece primeiro do que Ismael. Né? Os filhos de Abraão, Isaac significa riso, Ismael significa Deus que ouve. Lembra que Deus ouviu o menino. 1 Crônicas 1:29. Essas são as gerações. O primogênito de Ismael, vai dar até a genealogia de Ismael, foi Nebaiote, e Quedar, e Abidiel, e Mibissão, e Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. São 12 príncipes, não é? De Ismael. Vamos ver o nome deles. Nebaiote significa alturas. Quedar, escuro. Abidiel, nuvem de Deus. Mibissão, doce odor. Mismá, ouvindo. Dumá, silêncio. Massá, fardo. Hadad, poderoso. Temá, deserto. Getur, cercado. Nafis, revigorando. Quedemá, oriental. Esses foram os filhos de Ismael, Deus que ouve. Vamos ver os descendentes de Abraão com Quetura. Lembra que depois da morte de Sara, Abraão casou com Quetura. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, essa deu à luz a Zinrã, Joxã, e Amedã, e Midian, e Isbaque, e Assua. E os filhos de Joxã foram Sabá e Dedã, verso 32. Quetura, Quetura quer dizer incenso, concubina de Abraão, pai de uma grande multidão. Ele gerou a Zimrã, quer dizer músico, Joxã, apanhador, Medã, contenda, Midian, conflito, Isbasque, ele libertará, e sua riqueza. Os filhos de Midian, que quer dizer conflito, foram, vamos lá, os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abidá, e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Midian quer dizer conflito, né? Lembra que o sogro de Moisés, sacerdote Midian. Efá, sombrio.
Éfer, um novilho, Enoque, dedicado ao ensino, Abidá, meu pai sabe, Elda, Deus conheceu, todos esses foram filhos de Quetura, que quer dizer incenso, né? Quetura, o nome quer dizer incenso. Verso 34, Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Abraão, né, gerou a Isaque, Isaque significa riso, os filhos de Isaque, Esaú, que é peludo, e Israel, note que não aparece Jacó aqui, mas sim Israel, que prevalece ou luta com Deus. Em 1 Crônicas 1:25, e os filhos de Esaú, agora vai dar a genealogia de Esaú. Os filhos de Esaú foram Elifaz, e Reuel, e Geus, e Zalão, e Corá, né, esses 4 que Esaú teve aqui. Verso 35, os filhos de Esaú, que quer dizer peludo. Elifaz, meu Deus, é ouro finíssimo. Elifaz também aparece, né, na história de Jó como um dos amigos de Jó. Nós não sabemos se era filho de Esaú que foi consolar Jó, mas Elifaz, meu Deus, é ouro finíssimo. Reuel também aparece como o sogro de Moisés, não é? E aqui aparece como Reuel, nome amigo de Deus. Não quer dizer que é o sogro de Moisés, mas tinha o mesmo nome, Reuel, amigo de Deus. Jeús, ele apressa em ajudar. Jalão, oculto. E Corá, que quer dizer calvo. Verso de número 36. Os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, e Zefi, e Gaetã, e Kenaz, e Tímina, e Ameleque. Então Elifaz, meu Deus, é ouro finíssimo. Temã, quer dizer sul. Omar, orador eloquente. Zefi, torre de vigia. Gaetã, um vale queimado. Kenaz, caçador. Tímina, proibido. E Amaleque, habitante de um vale. 1 Crônicas 1:37. Os filhos de Reu, Naate, Zerá, Samá e Misa. Então, Reu, amigo de Deus. Naate, quer dizer repouso. Zerá, brilho de cresplo, mas também Zerá muitas vezes também é traduzido como semente. Samá, desolação. E Misa, medo. Vamos para os descendentes de Seir. E os filhos de Seir, Lotã, e Sobal, Zibeão, e Aná, e Disson, e Esser, e Dissa. Verso 38, os filhos de Seir, Seir quer dizer cabeludo, Lotã, coberta, Sobal, corrente transbordante, Zibeão, colorido, Aná, resposta concedida, Disson, gordura, Ezer, uma ajuda, e Dissã, debulhador. E os filhos de Lotã, que quer dizer coberta, né? Ori, Iomã, e a irmã de Lotã foi Tímina. Vamos lá, Lotã quer dizer coberta, Ori, habitante da caverna, Omã, destruição. A irmã de Lotã foi Tímina, que quer dizer proibido. Os filhos de Sobal eram Liã, e Manate, e Ebal, e Sefo, e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aias e Ana. Os filhos de Sobal, quer dizer corrente, Aliá, alto, Manaate, descanso, Ebal, montanha sem vegetação, Sefo, audacioso, Onã, forte. Os filhos de Zibeão, colorido, Aías, irmão de Javé, e Aná, resposta concedida. Os filhos de Aná foi Disson, e os filhos de Disson foram Anã, e Esbã, e Itrã, e Querã. Os filhos de Aná, que é a resposta concedida, Disson, quer dizer um animal puro, e os filhos de Disson, Arã, o povo é exaltado. Esbã, fogo discernimento e razão. Itrã,
quer dizer vantagem, e Querã quer dizer lira. 1 Crônicas 1:42, os filhos de Ezer eram Bilã, Isavã e Jacã, e os filhos de Sam eram Uz e Arã. Outro Uz aparece aqui. No verso 42, os filhos de Ezer, Ezer quer dizer uma ajuda, Bilã, decrepitude deles, Zavã, agitado, Jacã, turbulento, os filhos de Sam, debulhador, Uz, arborizado e Arã, alegre. Vamos ver os antigos reis de Edom, verso 43. Esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, era o nome de sua cidade, Dinabá. Então vamos lá. Os filhos de Edom, Edom aqui quer dizer vermelho, antes que houvesse rei, os filhos de Israel. Belá quer dizer destruição, filho de Beor, facho de fogo, cuja cidade Dinabá quer dizer de seu julgamento. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Belá, destruição, e reinou em seu lugar Jobabe, um deserto, filho de Zerá, brilho do crepúsculo, ou semente, Bosra, aprisco. Verso 45, e morreu Jobabe, que é um deserto, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Jobabe, quer dizer um deserto, reinou em seu lugar Uzão, que quer dizer pressa, da terra dos Temanitas, quer dizer do sul. Verso 46. E morreu Uzão, e em seu lugar Hadad, filho de Bedade. Esse feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade, Avite. E morreu Uzão, que é pressa, e reinou em seu lugar Hadad, que quer dizer poderoso, filho de Bedade, que quer dizer solitário, que feriu Midian no campo de Moabe, do seu pai. O nome da sua cidade, Avite, quer dizer ruínas. E morreu Hadad, e reinou em seu lugar Sanlá e de Masereca. Verso 47. E morreu Hadad, poderoso, e reinou em seu lugar Sanlã, que quer dizer roupa, de Massareca, que quer dizer vinha de videiras nobres. Verso 48. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio Eufrates. Sanlã quer dizer roupa, e morreu Sanlã, e reinou em seu lugar Saul, que quer dizer demanda, de Reobote, quer dizer lugar amplos ou ruas largas, junto ao Eufrates. Verso 49, e morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acabor. Note aqui, Baal-Hanã já aparece uma referência a Baal, não é? Dando o nome a um dos filhos de Baal. E morreu Saul, que é desejado, reinou em seu lugar Baal-Hanã, que quer dizer Baal é misericordioso, filho de Acbor, que quer dizer camundongo, não é? E morreu Baal-Hanã. Hadad reinou em seu lugar, e era o nome de sua cidade Paú, e o nome de sua mulher Metabel, filha de Matred, a filha de Meazabe. Verso 50, morreu Baal-Hanã, Baal é misericordioso, e reinou em seu lugar Hadad, que quer dizer poderoso, cuja cidade chamava Paú, que é balido, e cuja mulher era Metatabel, que quer dizer favorecida de Deus, filha de Matred, que quer dizer impulsionar, filha de Mesabe, que quer dizer águas douradas. Verso 51, e morreu Hadad, e foram príncipes em Edom, o príncipe Tímina, o príncipe Alfa e o príncipe Getete. E morreu também Hadad, quer dizer poderoso, e foram os príncipes Tímina, que quer dizer proibido, o príncipe Alfa, que quer dizer perverso, e o príncipe Gete, que quer dizer um prego.
Verso 52, o príncipe Olibama, e o príncipe Elá, e o príncipe Pinom. Príncipe Olibama, que significa tenda do lugar alto, e o príncipe Elá, um carvalho, e o príncipe Pinom, trevas. Verso 53, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã e o príncipe Mibizar. Príncipe Kenaz quer dizer caçador, príncipe Temã quer dizer sul, o príncipe Mibizar quer dizer fortaleza. Verso 54, que é o último verso, capítulo 1, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. E esses foram os príncipes de Edom. Príncipe Magdiel quer dizer honra de Deus. Irã pertence a uma cidade. E esses príncipes de Edom, que quer dizer vermelho. Com isso, nós concluímos 1 Crônicas, capítulo 1, versículo de número, capítulo 1 até o verso 54, são 54 versos, menciona a genealogia de Adão até Noé, menciona a genealogia dos filhos de Noé, né, Jafé, a descendência de Cã e a descendência de Sem. Depois a descendência de Abraão, Quetura, os filhos de Abraão e os descendentes de Seir, os antigos reis de Edom. Tudo isso está no capítulo 1 de Crônicas. Vamos para o capítulo 2 de Crônicas. Os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Capítulo 2, verso 1. Esses são os filhos de Israel. Israel aqui é Jacó, não aparece como Jacó, mas sim Israel. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Verso 2, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Muito bem, vamos ver o significado dos nomes dos filhos de Jacó e Israel. Esses foram os filhos. Israel, Rubem, eis um filho. Simeão, ouvido. Levi, associado ou junto. Judá, louvor. Isacar, a recompensa. Zebulon, morada. Dan, um juiz. José, acrescentar. Jeová adicionou, acrescentou. Benjamim, filho da mão direita. Naphtali, minha luta. Gade, boa fortuna. Aser, feliz. Agora os descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Ionã e Selá. Esses três lhe nasceram da filha de Sua, Cananeia, e eis o primogênito de Judá, e foi mau aos olhos do Senhor, porque o matou. Então, os filhos de Judá, louvor. Quer dizer acordado. Onã, forte. Selá, uma elevação. Esses três nasceram da filha de Sua, quer dizer riqueza, a Cananeia, e era acordado, primogênito de Judá, morreu, né, pela sua maldade. Verso 4. Porém, de Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Azera. Todos os filhos de Judá foram 5, todos são contados como filhos de Judá. E Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez, que quer dizer divisão, e será brilho do crepúsculo ou semente. Todos os filhos de Judá, louvor, que significa louvor, foram 5. Vamos para os filhos de Pérez. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Pérez, nós já vimos, significa divisão. Esrom, dardos de alegria. Amul, poupado. Verso 6. E os filhos de Zera, Zera que significa brilho ou semente, foram Zinri, e Etã, e Emão, e Cacol, e Dara. 5 ao todo. Vamos lá. Zera, brilho, né, ou semente. Zinri, minha música. Etã, duradouro. Emã, fiel. Cacol, sustentador. E Dará, o braço. Todos eles 5. Verso 7. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. Não é? Esse aqui foi Acã, né? Acã, na verdade no livro de Josué aparece como Acã, aqui que aparece como Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema de
a cidade de Jericó, quando eles a tomaram. Então, os filhos de Carme, que é minha vinha, Acar, que significa o Acã, perturbador, que foi chamado de perturbador de Israel. O filho de Etã foi Azarias, Etã duradouro, Azarias, Jeová ajudou. Verso 9, e os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jaramiel, Irã e Quebubai. Verso 9, Esrom significa dardos de alegria, foram Jaramiel, que Deus tenha piedade, Rão, alto, Quelubai, muito, meu engaiolado, né? Verso 10, e Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, príncipe dos filhos de Judá. Rão significa alto, gerou Aminadab. Aminadab significa meu parente nobre. Aminadab gerou Nasson, que quer dizer encantador, príncipe dos filhos de Judá. E Nasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Nasson, encantador, gerou a Salma, quer dizer veste. Salma, veste, gerou a Boaz, que quer dizer rapidez. Boaz, rápido ou rapidez. E verso de número 11, né? Agora, e verso 12. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Então, Boaz, rapidez, gerou a Obed, que quer dizer servo. Obed gerou a Jessé, significa eu possuo. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, irmão mais velho de Davi, não é? Seu primogênito é Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro. E Natanael, o quarto, e Radai, o quinto, e a Uzem, o sexto, e a Davi, o sétimo. Davi aparece aqui como o sétimo, não é? Jessé, eu possuo, gerou Eliabe, quer dizer, meu Deus é pai, seu primogênito. Aminadab, meu pai é nobre. O Simeia, quer dizer fama, que é o terceiro. Natanael, o dom vindo de Deus. Radai, o que esmaga, o quinto, né? Uzem, eu os apressarei. E Davi foi o seu sétimo. Davi significa amado. Amado é o sentido de Davi. E foram suas irmãs Zerua e Abigail. Note que Joabe era filho de Zerua, irmã de Davi, portanto era sobrinho de Davi, não é? Zerua e Abigail. E foram os filhos de Zerua, Abissai, Joabe e Azael, ao todo 3. Então vamos para o verso 16. As irmãs dele foram Zerua. Zeruia significa bálsamo. Abigail, meu pai, é alegria. E os filhos de Zerua foram 3. Abissai, meu pai, é um dom. Joabe, quer dizer Javé é pai. E Azael, feito por Deus, ao todo 3. E Abigail teve a Amassa. E o pai de Amassa foi Jefter, o ismaelita. Abigail deu à luz a Amassa, quer dizer fardo, cujo pai foi Jeter, que é abundância. Esse era ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos dessa foram Gesser, e Sobabe e Ardom. E Caleb, quer dizer cão, filho de Esrom, gerou a Jeriote de Azuba, que quer dizer abandonada. Sua mulher, esses foram filhos de Gesser, quer dizer justiça. Sobabe, quer dizer rebelde restaurado, e Ardom, dominado, fugitivo. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, a qual teve Ur. E quando Azuba morreu, Caleb tomou a Efrata, que quer dizer lugar frutífero, nas cinzas, por mulher da qual gerou Ur, que quer dizer buraco. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Ur gerou a Uri, quer dizer ardente. Uri gerou a Bezalel, na sombra de Deus, na sombra de Deus. Verso 21. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube.
né? Esrom, uma filha de Maquir, quer dizer, selador vendido, pai de Gileade, região rochosa, e tomou por mulher quando tinha 60 anos e teve Segub, que quer dizer exaltado. E Segub gerou a Jair, e esse tinha 23 cidades na terra de Gileade. Jair quer dizer ele esclarece. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, e Kenat, seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Jesur quer dizer ponte, Arã exaltado, né? Aldeias em Kenat, possessão, 60 cidades, todas filhos de Maquir, selador vendido, pai de Gileade. Verso 24. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz a Sur, pai de Tecoa. Né? Esrom quer dizer dardo de alegria, Caleb cão, Efrata, Jeová, Abia, né? Abia, Jeová é meu pai. Mulher de Esrom, Assur, quer dizer escuro, pai de Tecoa, quer dizer uma cerca. Bom, aos descendentes de Jeramiel, verso 25. E os filhos de Jeramiel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orê, e Ozen, e Aias, não é? Os filhos de Jeramiel, que Deus tenha piedade, primogênito Esrom, foram Rão, alto, primogênito, depois Buna, quer dizer prudência, Orém, árvore de cedro, Ozen, sua ansiedade, e Aias, irmão de Jeová. Verso 26, teve também Jeramiel ainda outra mulher cujo nome era Atara, essa foi irmã de Onã. Atara, Jeramiel, que Deus tenha piedade, outra mulher chamada Atara, uma coroa, que foi irmã de Onã, que quer dizer forte. Verso 27, então foram os filhos de Rão, primogênito de Jeramiel, foram Rão, primogênito de Jeramiel, Maas, Jamim e Equer. Maas quer dizer ira, Jamim, mão direita, e Equer, descendência. Verso 28, e foram os filhos de Onã, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abissur. Vamos lá, Onã quer dizer forte, Samai, desolada, Jada, ele sabe. Os filhos de Samai foram Nadab, generoso, e Abissur, meu pai é uma muralha. A importância de Abiai. E era mulher de Abissur, Abiai, que lhe deu Abdã e Molide. O nome da mulher de Abissur foi Abiai, meu pai é poderoso, lhe deu Arbã, irmão possuidor, e Molide, aquele que gera. Os descendentes de Jada. E foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim, e Seled morreu sem filhos. Os filhos de Apaim foram a Seled, né, Seled, aqui Nadab, que quer dizer generoso, Seled quer dizer regozijo, Apaim quer dizer narinas, e morreu Seled, que é o regozijo sem filhos. Verso 31, e os filhos de Apaim foi Isi, e o filho de Isi, Sessã, e o filho de Sessã, Alaí. O filho de Apaim foi Isi, quer dizer saudável. O filho de Isi, Sessã, que quer dizer nobre, e Alai, o tomará. Verso 32, os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. Jada quer dizer sábio, Samai devastado, Jeter abundância, Jonatas Jeová nos deu. Verso 33, e os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá, esses foram filhos de Jeramiel. Jonatas, Pelete quer dizer Pelete, Zazá, esses foram os filhos de Jeramiel, que Deus tenha piedade. Verso 34, e Sessá não teve filhos, mas filhas, e tinha Sessá um servo egípcio, cujo nome era Jara. Jara quer dizer
favo de mel. Verso 35. Deu, pois, Sesã, sua filha, por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu Atai. Atai quer dizer oportuno. Verso 36. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabebe. Natã, ele o deu. Natã gerou a Zabebe, quer dizer doador. E Zabebe gerou a Efau, e Efau gerou a Obed. Zabebe quer dizer doador, gerou a Efau, julgando em oração. Efial, né? Eflau gerou a Obed, que quer dizer servo adorador. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. Obed gerou Jeú, ele é Jeová. Azarias quer dizer Jeová o fortalece. Verso 39. E Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleasa. Azarias, não é? Esse nome quer dizer, gerou a Elis, forte, e Elis gerou a Eleasa, Deus o fez. Verso 40, Eleasa gerou a Sismai, Sismai gerou a Salom, Deus o fez, quer dizer, Eleasa gerou a Sismai, Sismai quer dizer cegueira, gerou a Salom, retribuição. Verso 41, e Salom gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. Salom gerou a Jecamias, quer dizer, Jeová estabelece. Jecamias gerou a Elisama, Deus ouviu. Verso 42, e foi o filho de Caleb, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito, esse foi por pai a Zif, e a Maressa foi por pai a Hebron. Os filhos de Caleb, Jaramiel, que Deus tenha piedade, Messa, aquisição, né? Maressa, quer dizer frente, pai de Hebron, união. Verso 43, e foram os filhos de Hebron, Coré e Tapua, e Requém e Sêmen. Coré quer dizer calvície, Tapua, maçã, Requém, varejado, Sema, fama. Verso 44, e Sema gerou a Rão, pai de Joqueão, e Raquém gerou a Samai. Verso 44, Rão, compaixão, pai de Jorqueão, expansão, Requém gerou a Samai, devastado. E o filho de Samai, Maum, e Maum foi pai de Bet-Zur. Filho de Samai foi Maum, habitação. Maum foi pai de Bet-Sur, quer dizer casa de pedra. E Efá, a concubina de Caleb, teve Arã, e a moça, e Gazéses, e Arã gerou a Gazés, não é? Efa quer dizer trevas, concubina de Caleb deu à luz Arã, que quer dizer caminho. Moça quer dizer fonte, Gazer, tosquiador, e Arã gerou a Gazer. E foram os filhos de Jadai, Raguém, e Jotão, e Gezam, e Pelete, e Efá, e Saaf, não é? Jadai quer dizer diretivo, Reguém, Jotão, Jeová é perfeito, Gezam, Pelete, libertação, Efá significa trevas, e Zafate, ele julgou. Verso 48, de Maaca, concubina, gerou Caleb, Serba e Tirena. Né? Maaca quer dizer o preço da compreensão, lhe deu a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madad, a mulher de Saaf, pai de Madad, quer dizer monturo, teve a Zefa, pai de Macabena, e pai de Gibeá, e foi a filha de Caleb, a casa. Madenem significa monturo, Seva, vaidade, pai de Macaba, capote, pai de Gibeá, monte, e a filha, a casa, significa tornozeleira. A casa é tornozeleira. Esses foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriat Jearim, não é? Efrata, Sobal quer dizer transbordante, pai de Kiriat Jearim, cidade dos bosques. Continuando, e Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet Gader. Salma, pai de Beriate, né? Beriate dos Belemitas. Aref, pai de Bet Gader, significa
Aref significa arrebatar, pai de Bet-Cader, casa do muro. Só mais alguns versos. Verso 52. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, Aroé, metade dos menuitas. Então, verso 52. Sobal, pai de Kiriat Jearim, teve Aroé, metade dos menuitas. E as famílias de Kiriat Jearim, Kiriat Jearim significa, né, cidade dos bosques, os itritas, os puteus, os somateus, os misareus, desses saíram os orateus e os estaloeus. Verso 54, os filhos de Salma foram Belém, Belém que significa casa de pão, os netofatitas, o Atarote, Bet, Joabe e a metade dos manatitas e os zoreus. Não é os zoreus aqui. Bet Joabe significa coroa, ou casa de Joabe, ou casa das coroas, e a outra metade, Manaitas e Zoreus. Verso 55, e as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os tiratitas, os semeatitas, os sucatitas, esses são os queneus que vieram a Ramate, pai da casa de Racabe. Jabés significa seco, não é? Ramate significa fortaleza, Queneus, possessão, pai da casa de Recabe, quadrado. Com isso, nós concluímos o capítulo 2. São muitos nomes, né? Aqui menciona uma boa genealogia de Caleb, que possuiu a terra de Hebron, seus filhos, menciona também Belém. E agora, no capítulo 3 de Crônicas, nós vamos ver os descendentes de Davi, capítulo 4, os descendentes de Judá. Não é? Vem Davi e depois volta para Judá. Vamos continuar estudando e o significado também desses nomes. Volte para assistir o capítulo 3 e 4. Espero que você viu muitos nomes aqui, o sentido desses nomes, e que sirva de uma boa mensagem para você, esses nomes e os seus sentidos. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Se gostou do canal, do comentário, coloque o sinal de joinha, ajude-nos a divulgar esse canal, que seja de bênção para você, para os seus amigos, e que você entenda um pouco mais de Crônicas, apesar desses nomes todos, mas há sentido em cada nome, e a história de Israel nos é contada através de Crônicas. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.